Oi, pessoal, tudo jóia? Então, é raro eu fazer um relato, sabe, de uma experiência que eu passei, porque eu acho que isso tem que partir primeiro da gestante. Mas, nesse caso, a família autorizou, eu achei, assim, muito diferente, por isso que eu quis fazer esse vídeo, e acho que ainda vou fazer um com mais detalhes. Vamos ouvir aí, para vocês verem como foi dessa vez. Tô aqui tomando meu café da manhã. Hoje me dei o luxo de não madrugar para correria do dia a dia. Quis dormir mais um pouco, mas só pensando, lembrando do parto que a gente assistiu ontem. Fico tão encantada, assim, como Deus é perfeito, fez o corpo da mulher para que tenha uma passagem de um bebê tão perfeitamente. Tudo se abre para o bebê nascer durante a gestação e no parto também, principalmente. Óbvio que a gente sabe que algumas vão precisar de intervenções, algumas vão precisar de cesariana, mas infelizmente, realmente quem assiste ainda não está tão preparado para isso, a maioria. Isso é estatístico, gente, né, no Brasil. Mas a gente sabe, assim, que quando a mulher ela tem apoio, ela consegue, na maioria das vezes ela consegue, ela vai conseguir viver o processo, né? Independente se vai para uma cesárea, se tem o bebê de parto vaginal, vive o processo, a intensidade da mudança de vida, e que isso é benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê, mesmo que vá para uma indução farmacológica. É muito bom quando você vê assim que o trabalho auxilia as mulheres, o trabalho da humanização do parto-nascimento, esse tipo de assistência auxilia no nascimento, para que a mulher seja mais respeitada e o bebê também. Isso é muito incrível, muito maravilhoso. E lembrando do de ontem, foi uma situação assim inédita, que eu falei que até ontem, se me perguntasse, você como doula, teve algum parto que você assistiu, atendeu, auxiliou, que não deu tempo de ir para o hospital? Até ontem não tinha acontecido. E ontem, sim, aconteceu, a primeira vez. Foi assim, uma evolução tão rápida que ninguém imaginava, acreditava, não tinha sinais de avanço tão rápido do trabalho de parto. E o plano era ficar em casa um tempo, depois a enfermeira, né, ia verificar, fazer a avaliação para ir para o hospital num bom tempo, para não ir muito cedo para o hospital, como é recomendado. A gente fala muito de dilatação, mas não é só a dilatação que vê o avanço do trabalho de parto, né? A forma como que a mulher lida com a dor, as expressões dela corporais, dá pra gente ver que mudou, inclusive a duração de cada contração e os intervalos entre elas. Então, quando a gente vê que muda de uma fase latente para uma fase ativa, já seria o momento de ir para o hospital, ou o momento quando tem uma enfermeira obstétrica para ir em casa, o momento da enfermeira ir em casa avaliar. E aí sempre quando tem um médico, uma médica para ser chamado, né, já vai para o hospital mesmo, é o local de encontro no momento que for para o hospital. Então, assim aconteceu, a gente viu que estava avançando um pouco, teve sinais, né, de bolso tinha rompido, sinais de colo já apagando, um pouquinho de sangue, bem pouquinho, então normal no trabalho de parto. Até que teve um sinal de um pouquinho de mecônio, bem fluido, bem claro. O mecônio é, em tese, entre aspas, o cocô do bebê, que não é cocô, né, gente? É muito diferente, não tem as mesmas bactérias, é tudo diferente, né? Que o bebê ainda não alimentou dentro da barriga, né, de leite materno, nem de nenhuma outra forma, nenhuma outra coisa. E aí o mecônio, sim, quando tem, a gente precisa observar mais, verificar já os batimentos cardíacos fetais. Então, estando em casa, seria o momento, eu como doula com essa família, falar, né, chamar para ir para o hospital, seria um bom momento, né, bom monitorar o bebê. E, nesse caso, teria enfermeira que poderia fazer essa monitoração em casa, né, com o sonar. Então, vai escutar os BCFs, os batimentos cardíacos fetais do bebê, e depois vai para o hospital. A gente, né, vai para o hospital quando o trabalho de parto avançar mais um pouco, para não ir muito cedo.
né? Como eu disse, quando a enfermeira avalia ou a médica avalia, o especialista técnico avalia com toque vaginal na mulher, não avalia só dilatação, avalia se tem apagamento do colo, se tem dilatação e quanto, se o bebê, né, tá alto, ele já baixou, tá bem baixo, existem os níveis, né, na pelve, para saber se o bebê ainda, né, tá alto, médio, baixo, posicionamento para saída, né, para chegar no canal vaginal. Então, acabou que nesse momento, né, depois que ele ficou um pouquinho de mecônio, mas ainda estava tudo bem, né, as contrações estavam mais intensas, a enfermeira já estava a caminho, aguardamos, só que teve um horário de pico ali, que acabou, que demorou um pouquinho, mas um pouquinho foi menos de 1 hora. E quando ela chegou, o bebê estava, né, foi fazer a avaliação, o bebê estava muito baixo, não tinha mais colo de útero, dilatação total, e então apagamento total, dilatação total, bebê baixo. E assim que a enfermeira chegou, a enfermeira Nara verificou e fomos conversando e falando, o marido inclusive estava junto, o Sávio, uma gracinha, e ele é médico também, então assim, ele estava conseguindo identificar tudo junto, entendendo também toda a evolução, que a gente estava aguardando evoluir mais para ir para o hospital, ou já ir, que a mulher já estava com, né, seu limite de dor, então a gente já ia para o hospital mesmo, se ela quisesse pedir analgesia, né, ou mostocina para que terminasse mais rápido, ou até uma cesárea também, toda mulher tem direito de fazer isso, mesmo que passe pelo trabalho de parto, não tem problema nenhum. Ela tem um plano, mas ela pode mudar de planos. Então, quer mais biscoito, meu Deus? Então, quando eu saí um pouquinho do quarto com eles, que já estava lá, né, há algumas horas, bastante tempo, e fui almoçar, tinha chegado ao almoço, o Sávio me gritou. E aí, o que eu fiz? Corri, pensei que estava precisando de alguma coisa, mas não era precisando de alguma coisa assim, da minha parte, né? Algum auxílio, algum apoio, segurar na mão, nada. Ele e a enfermeira estavam vendo que o bebê já estava nascendo. Foi isso, simples assim. Não tinha tido nenhuma contração de puxo, aquela contração de fazer força para expulsar o bebê, que é do período expulsivo. E tem período expulsivo, assim, de indeterminada quantidade de tempo. Né? Eu que tive um período expulsivo no meu primeiro parto, do meu segundo filho, Rafael, que a primeira foi cesárea, foi um expulsivo de 4 horas, foi muito longo, muito cansativo, muito, muito intenso, mas eu estava preparada para passar por aquilo e a equipe também. E tudo bem, ele nasceu, né, de parto vaginal mesmo, o Rafael, isso em 2015. E a gente tem puxo, que é a vontade incontrolável de fazer força. Quando vem a contração do expulsivo, é fazer força, expulsar o útero, contrai de cima para baixo para expulsar o bebê. E acontece que ela não tinha tido nenhum puxo ainda. Quando a enfermeira chegou e avaliou, ela deu o primeiro puxo, primeira vontade de fazer força. Mas o bebê já estava tão baixo que praticamente ejaculou, já dava para ver o períneo abrindo e um sinal ali da cabecinha aparecendo. Nessa situação, ela estava na cama dela, na casa dela, e o bebê, um puxo muito efetivo, ou seja, que empurrou muito o bebê, mais ainda, né? O bebê já estava baixo no posicionamento da pelve, ósseo, né? No posicionamento com relação à pelve, com relação, né, ao osso ali da bacia, ele já estava bem baixo. Com o puxo, ele abaixou ainda mais com a cabeça já indo pro canal vaginal. Tá comendo biscoito, o bebê da mamãe. Delícia. Quer mais? Não. E aí, quando... Não. Deixa a mamãe virar aqui. Tá molhando de café. Manda da blusa. E aí, quando já veio os outros puxos, logo em seguida, já deu pra ver esse bebê já vindo. E aí, as opções. Conversar, se estão bem, se estão tranquilos, se querem ir, aí corre o risco, o que seria possível acontecer. Não é um risco arriscado, coisa ruim, gente. O que seria possível acontecer? Seria possível da gente estar junto, descendo, que é pavimento superior, quarto, né? De estar junto, descendo a escada, o bebê
Às vezes ela vem uma contração com puxo e nasce ali, ainda mais se verticalizar a mulher, né? Ela ficar em pé. Mais fácil ainda que a gravidade ajuda, contribui para que o bebê nasça mais rápido. O biscoito dele, né? Comendo. Então teria essa possibilidade. Lógico, o bebê não ia cair no chão, porque a gente estava juntos, estávamos ali em volta, no entorno dela. Mas teria essa possibilidade. Poderíamos ir, se eles quisessem, ou o neném nasceria ao descer das escadas, ao caminhar, né, na casa, no apartamento, ao caminhar até o carro, ou dentro do carro, ou na porta do hospital, enfim. A gente viu que estava nesse estágio, eles poderiam decidir, e BCFs, o mais importante, o bebê estava ótimos, ok, sem alteração, dentro de um padrão normal, entre 120 e 130 batimentos por minuto. Então, a mãe respirando muito bem. Então, assim, quanto mais respira, leva oxigênio pro bebê, o bebê continua recebendo oxigênio, tá tudo certo, né? Ficou tudo bem nesse caso. Então, não tinha nenhuma preocupação, assim, de imediata. Mas também o neném já estava nascendo. Então, se fosse comigo, eu teria pensado assim também, não, vamos esperar nascendo a gente vai pro hospital. E eles decidiram por isso. Aí ele falou, não, tem essa possibilidade também de esperar nascer, que vai ser próximo minuto, 2 minutos, não sei. A gente achou que não ia demorar, porque 2 puxos que ela teve foram muito efetivos. O bebê já estava quase nascendo mesmo. E aí acabou que a força foi tão grande que ela, né, gestante, Juliana, linda, maravilhosa, mulher forte, achando que era fraca. Mas no trabalho de parto, quando a dor vem alta, a gente acha que é fraca mesmo, normal. E ela foi decidindo, se vocês falam que tá tudo bem com ele, que tá bem, que ele pode aguardar, então vamos aguardar. E assim a gente fez, e foi muito rápido mesmo, mais uns 2 puxos, e o bebê não nasceu a cabeça para depois, nasceu o restinho do corpo, né? Não saiu a cabecinha primeiro, foi tudo de uma vez só. Em uma única contração. Não foi em uma única contração que nasceu, né, gente? Ela passou pelo trabalho de parto, ela teve a fase latente, ela teve a fase ativa. E ela teve o expulsivo muito rápido. Esse expulsivo dela não deu 10 minutos. Então, quando a gente para pra pensar, tem expulsivos longos, o meu foi 4 horas, o primeiro. E ela é primípara, primeiro parto, primeiro filho. É muito inesperado, mas possível. Oi, meu bebê. Olha o biscoito de fora da boca, que é mamãe foi pra você. Olha isso, o biscoito, o neném tá comendo biscoito com a mamãe. Bom, e depois o bebê, né, nasce. Eu já peguei logo um paninho pra deixar ela bem quentinho. Peguei uma mantinha que tinha uma mais escura, né, pra não ficar com manchas. Muita mancha, difícil de tirar depois. E uma touquinha também para aquecer a cabecinha, que perde, né, calor muito rápido assim que nasce. E aí logo depois a gente trocou, porque ficou molhada, aí a gente trocou aquele pano que, né, que secou um pouco o bebê para uma fraldinha limpinha, sequinha, que tinha guardadinha já na gaveta do neném. E assim, nasceu a primeira coisa, colo da mãe, e observar, e a enfermeira obstetra é preparada para isso, né? Tecnicamente a gente sabe, mas, né, a responsabilidade de olhar, de saber, de dar uma nota de APGAR é do técnico, né? Então, ou enfermeiro obstetra, ou médico obstetra, ou pediatra, enfermeiro neonatalista, né, que tem especialização em neonatal também sabe dar o APGAR, que é a nota de saúde, vida, vitalidade do bebê assim que nasce. Essa nota ela vai de 0 a 10, sendo 2 pontos em cada item que é olhado, são 5 itens. É muito raro ter o bebê, inclusive, que tem 10-10, que é a primeira nota é no primeiro minuto de vida e a segunda nota no 5º minuto de vida. E esse bebê, ele nasceu com APGAR 10-10. Então, assim, mesmo sem clampear o cordão umbilical, que não tinha material ali para fazer o clampeamento, que é o corte, fomos, assim, sem a placenta ter nascido, não tinha nascido ainda, deixa a mamãe te ajudar. A placenta não tinha nascido ainda, então, assim, fui com o bebê embrulhadinho, né? A enfermeira auxiliando, segurando o bebê, a médica chegou, o ginecologista obstetra da Daniela Novaes, que tinha sido já estava, né, de prontidão para atender, assim que a gente fosse para o hospital,
mas não deu tempo, então ela foi até a casa, só para auxiliar mesmo no que quisesse, no que precisasse, observar, viu que a mãe estava bem e só auxiliou no transporte mesmo até o hospital e, lógico, no hospital também fez todo o trabalho, né, de verificar a laceração, de suturar, de toda a papelada de internação e tudo mais. E então, aí nesse momento, então, estávamos 4 pessoas com a gestante gestante não, já era mamãe, né, puérpera, para auxiliá-la até o carro. Então foi tranquilo, placenta ainda dentro dela, o bebê enroladinho no colo da enfermeira e o marido da médica auxiliando essa mulher, né, essa mãe, a Juliana, para ir até o carro. E foram indo tranquilamente, pouco sangramento, normal, com tranquilidade. E eu ainda fiquei para ir um pouquinho depois, porque fui fazer um trabalhozinho assim de limpar o sangue que ficou nas escadas, né? São 3 andares. Dei uma limpadinha também, o sangue ficou dentro de casa, recolhi o lençol da cama, toalhas, panos, que, né, também que ficaram com esse sujinho, consegui colocar lá de molho, lá numa bacia, na lavanderia. Deu pra fazer muita coisa também, né? Porque também, assim, não sou da casa, de pôr na máquina, lavar essas coisas, assim, teria que ser alguém mais íntimo da casa. E eu tava ali também como profissional de assistência ao parto e nascimento, e a mãe. Então eu vi que sim, ela foi bem amparada pro hospital. Eu podia dar uma ajudinha assim na casa, eu fiz isso. E logo depois eu fui também. E lá eu fiz o carimbo da placenta, que vamos fazer uma arte também para ficar de lembrança para essa família, desse momento, desse dia que o Estevam resolveu assim vir tão rapidamente. E uma coisa que é incrível para todo mundo, a mãe fica desacreditada, o pai muito feliz, já estava antes, então mais ainda ele ficou. E a enfermeira, né, e a médica e eu, assim, nossa, a gente não imaginava, não tinha sinais de que ia ser tão rápido assim, mas já era um momento mesmo bom de avaliar, escutar, ir para o hospital, ótimo, tranquilo. Mas o Estevam quis vir antes de ir para o hospital, né? Enfim. Isso aí, uma história linda para contar que essa família tem pro resto da vida, do nascimento desse menino, do Estevam, dessa criança. Ai, fica aí um relato de uma dor, de um momento assim que ainda não tinha passado por ele. E eu achei incrível ter passado por isso. Muito maravilhada, mas todos os momentos são importantes, todos os momentos são felizes quando tem uma boa assistência. Como eu disse antes, independente da via de nascimento. Vem naturalmente, vem de forma que induz, vem com ocitocina, vaginal ou não, vai para uma cesariana, mas passaram por um processo muito importante ali a mãe e o bebê. E isso é muito bom. E quando ela se sente bem, sente amparada, depois a mãe fica feliz. Isso é que é o mais importante, né? Beijo, beijo para vocês.